Calouros, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de traumatologia forense. E claro, eu vou começar essa aula dizendo, se por algum motivo você não acompanhou a primeira aula, para agora. Vai lá e assiste antes de ver essa daqui. Por quê? A traumatologia é uma área que contém um começo, meio e fim. É igual uma receita de bolo. Não dá para você fazer um bolo começando pela metade. Então, volta lá e coloca o seu conteúdo em dia. Bom, na primeira aula, nós falamos sobre os conceitos iniciais da traumatologia, que é um campo que se concentra na análise de lesões. Falei que existem outros campos forenses também, como a odontolegal, psiquiatria forense. Eu entrei no âmbito das lesões, onde a gente entendeu o que são lesões contusas, o que são ferimentos causados pelo impacto de um objeto contundente no corpo, ou seja, sem bordas afiadas, né? Lesões cortantes, que são ferimentos que ocorrem quando um objeto afiado entra em contato com a pele, e um pouquinho de trauma balístico. E por fim, a gente iniciou o estudo sobre os agentes de lesões, que é exatamente daqui que a gente vai prosseguir hoje, beleza? Eu tinha mencionado sobre as lesões por excesso de calor e o processo de carbonização, então a gente vai partir agora disso, tá? Que a gente ainda tem muita coisa aqui para falar. Então, voltando à questão de lesões causadas por agentes físicos, tá? Nós temos os danos causados pela eletricidade. E esses danos, calouros, eles podem ser de dois tipos. Eletricidade natural ou eletricidade feita pelo homem, tá? Então, na eletricidade natural, nós temos a atmosférica, normalmente, e os danos por essa eletricidade natural, eles acontecem em lugares abertos, tá? Geralmente, né? Então eles são causados pela descarga de eletricidade constante que acontece quando tem uma diferença de energia elétrica entre a Terra e as nuvens. Por isso que dá descarga elétrica, né? O famoso trovão. Então, qual que é o resultado de uma lesão? De você ser atingido por um raio, por exemplo. Você pode ter uma parada chamada fulminação. Então, isso acontece quando a eletricidade natural atinge uma pessoa de forma mortal, né? Então, causa queimadura grave, os olhos ficam congestionados e a pessoa tem ferimentos ali nas extremidades do corpo, né? Então, além disso, o corpo ele começa a se decompor mais rápido que o normal também, tá bom? Geralmente, os nossos centros nervosos, eles são afetados diretamente, causando o quê? Asfixia. Pois é, o nosso corpo, calouros, ele é também composto por energia elétrica. Para vocês terem uma ideia, a gente gera tanta energia no nosso cérebro que a gente é capaz de acender uma lâmpada. Você sabia disso? Então, quando você se alimenta, você está fazendo uma transmutação energética, né? Então você está adquirindo, né, os nutrientes daquilo para alimentar o seu corpo e gerar energia. Então, inclusive, nós temos no nosso cérebro para fazer as sinapses neurais. Então, quando você tem uma ideia, é quando um neurônio se conecta no outro. Aquilo é feito por um pulso elétrico. Então, sabe quando você está lá na sua casa, bem de boinha, e de repente dá um raio e você ouve um barulho na sua geladeira, você fala, putz, minha geladeira queimou por causa da descarga elétrica? Então, da mesma forma que a geladeira tem componentes que vão queimar pelo excesso, né, de energia, por aquela descarga repentina, com a gente acontece a mesma coisa, tá? Então, os nossos centros nervosos, eles bugam, e aí acontece uma parada que se chama fibrilação ventricular, tá? Aí nós temos depois a fulguração. Essa situação, ela acontece quando a eletricidade natural atinge uma pessoa
causando apenas danos físicos, tá? E aí, a gente tem as lesões que são conhecidas como sinais de Lichtenberg, que são desenhos, né, como se fosse uma tatuagem no corpo da pessoa, meio que em forma de árvore, assim, e é causado por causa dos nossos vasos sanguíneos, tá? E geralmente elas aparecem cerca de 1 hora depois que a pessoa sofreu uma descarga elétrica e desaparecem em 24 horas. Tem pessoas que não desaparecem, tá? Isso não é uma regra. Então, se você colocar aí no Google sinal de Lichtenberg, que está aqui no slide, você vai poder ver várias pessoas pelo mundo que já sofreram uma descarga elétrica e ficaram com essa marca, tá? Aí, calouros, nós temos a eletricidade artificial ou industrial, tá? E as queimaduras elétricas industriais, elas são causadas pelo calor de uma corrente elétrica, né? Todo mundo sabe que corrente elétrica gera calor, por isso que a gente não tem que colocar um paninho lá para trocar a lâmpada, porque a lâmpada, né, conforme ela vai dissipando energia, vai aumentando o calor ali do material, né, do vidro. Então, quando acontece esse tipo de caso, resulta em uma condição chamada eletropleção. É play, igual o Cebolinha fala, é pleção, não pressão, tá? E que é causado pela exposição do corpo a uma carga mortal de eletricidade. Aí o dano ele já tem um nome de outra coisa. A gente chama ele de marca elétrica de Jelinek. Então ela tem um formato circular, elíptico, né? Ou em estrela também. Fica endurecido. As bordas dessa marca ela fica elevada, né? Então o centro fica deprimido, então tem uma cor branco-amarelada, fixa, indolor, então não dói, e asséptica, né? Então, por exemplo, causas de morte por eletropleção, morte cerebral. Então, acima de 1.200 volts acontece o sangramento nas meninges, hiperemia nos centros nervosos, inchaço cerebral. Então sabe aquele pessoal que quer se suicidar e sobe lá naquelas torres de eletricidade, gruda lá? Pois é isso aí que acontece, tá? Morte por eletropleção. Então uma alta voltagem, calouro, pode causar também uma morte por asfixia, tá? E aí pode ser de 120 a 1.200 volts. E aí isso causa, né, uma tetanização. Olha que nome estranho. Rodrigo, o que é tetanização? É uma contração. Todo mundo sabe o que é uma contração, né? Então, quando a gente está com cãibra, acontece o que? Uma contração muscular. A tetanização, ela é uma contração, só que é dos músculos pulmonares. Então, causa a morte por parada cardíaca. E aí, tem também as mortes por abaixo de 120 volts, tá? Aí a gente chama de fibrilação ventricular. A galera que está mais habituada aí na área de enfermagem sabe o que é fibrilação ventricular. Só que eu acredito que a maioria de vocês que estão aqui nessa aula comigo não tenham um conhecimento expressivo aí de anatomia, fisiologia, muito menos de enfermagem. Então, o que é uma diacho de fibrilação ventricular? É uma condição na qual os ventrículos do coração, então sim, a gente tem os ventrículos lá que são os espacinhos, né, que corre o sangue. Então, são as câmaras inferiores que bombeiam o sangue para o nosso corpo. Tem gente que acha que o coração ele bate assim, né? Tum-tum, tum-tum. Na verdade, ele se contrai, ele faz esse movimento, tá? Então, ele faz isso e volta. Então, é um movimento constante de pulsação, né? E deixa eu colocar a bateria aqui, senão vai acabar. Vamos lá, foi, perfeito. Então, esse processo pode ser fatal
se não for tratado imediatamente. Então, impede que o nosso coração bombeie sangue de maneira eficaz. Então, para quem não sabia, o nosso pulso elétrico, o nosso pulso do coração, ele funciona por estímulo elétrico. Então, quando você toma um choque de 80 volts, por exemplo, pode bugar o movimento do coração. Aí causa uma fibrilação. O coração ele não faz esse movimento, ó, tum-tum, tum-tum. Aí ele buga e fica tremendo assim, ó. Então isso é fibrilação, tá? Por isso que tem o desfibrilador. Então, olha só, hoje é um dia de muitas descobertas aí, tá? Então, essa condição da fibrilação pode ser fatal se não for tratado imediatamente. Então, impede que o coração bombeie sangue. E um choque elétrico pode causar essa fibrilação por várias razões. Primeiro, interferência com o sistema elétrico do coração. Então, nosso coração tem o próprio sistema elétrico interno e ele controla essa frequência e o ritmo dos batimentos cardíacos. É um reloginho que você tem dentro do seu coração. O nosso corpo é uma máquina perfeita, né? Então, isso interrompe os nossos sistemas elétricos e buga a parada toda. Pode acontecer um dano no tecido cardíaco. Então, um choque elétrico forte, ele pode causar esse dano no tecido e pode levar a essa fibrilação, e tem os efeitos que a gente chama de efeitos indiretos. Além dos efeitos diretos no coração, um choque elétrico ele pode causar essa fibrilação por meio de efeitos indiretos, como estresse, causado pela dor, o estresse ali do momento, causado pela lesão, tá? Então, em todos esses casos, o choque faz com que o coração comece a bater de forma anormal, beleza? É por isso que tem a RCP, que é a ressuscitação cardiopulmonar, e aí usa o desfibrilador, que é fundamental para não deixar essa pessoa morrer, né? Que o desfibrilador ele nada mais é do que uma descarga elétrica, que faz aquele pum. Quem nunca viu em filme, né? Então vai ressuscitar, a pessoa tem uma parada cardíaca no hospital, pega o desfibrilador, pum, dá choque, parece 2 ferros grandões assim, né? É literalmente isso. Então vamos avançar aqui. A traumatologia forense é fundamental porque imagina uma situação hipotética onde a pessoa sofre um acidente doméstico involuntário, então ela não estava querendo se matar, né? Por isso que a gente chama de involuntário. Ela não enfiou o dedo na tomada lá porque ela quis. Então, imagina um acidente envolvendo uma fonte de eletricidade, sei lá, um cabo desencapado de um micro-ondas, por exemplo. Então, a exposição à corrente elétrica pode resultar numa parada cardíaca e no óbito, tá? Então, a gente precisa compreender que a parada cardíaca, nesse caso, não seria... Presta atenção no que eu estou te falando, isso é muito importante. A gente precisa entender que a parada cardíaca não seria identificada como causa-morte principal. Ela seria, na verdade, interpretada como um evento secundário, uma consequência do evento primário, que é o choque elétrico, tá? Portanto, a parada cardíaca, ela é o efeito fatal, vamos dizer assim, mas a causa primária foi o choque elétrico, que é o que desencadeia a sequência fatal dos eventos, beleza? Então essa distinção, essa diferenciação, ela é muito importante para a gente elucidar as circunstâncias associadas àquele acidente, né? Então, numa situação de investigação forense, vai ter os exames dos ferimentos específicos causados aí pelo choque elétrico, para entender como foi feita essa queimadura, padrão das lesões internas também, para ter a natureza ali do incidente e identificar também se houve negligência ou falha de segurança envolvida, tá? Que pode sim resultar em responsabilidades legais, aproveitando que na aula passada a gente já definiu traumatologia para a parte, né, de direito, vamos dizer assim. Então, se essa pessoa tomou um choque, ela estava na empresa, estava trabalhando, então pode ser que a empresa tenha um nível de responsabilidade. Esse funcionário estava com os EPIs, que é os equipamentos de proteção individual, corretamente? Estava usando? Não deram esse equipamento? A empresa tem responsabilidade. Então vocês percebem que
Medicina legal é um negócio muito bacana, né? Então vai se aprofundando. Aí nós temos a pressão atmosférica. Então as lesões causadas por ela, elas podem ser subdivididas em hipopressão atmosférica e hiperpressão atmosférica também, tá? Na hipopressão acontece quando tem uma redução grande ali de oxigênio e dióxido de carbono no nosso organismo. Ela é causada devido a principalmente, né, nos aviões, devido a uma despressurização. Quando você vai escalar também, né, montanhas muito altas, também acontece isso. A gente comumente chama isso de mal das montanhas. Então, os escaladores lá do Everest, eles podem sofrer esses sintomas como falta de ar, náuseas, distúrbios auditivos, dor de cabeça, taquicardia, tontura, sangramento nasal, hemorragia ocular, hemorragia cerebral e finalmente até a morte, tá? Essa doença das montanhas, ela também pode se manifestar de forma crônica em indivíduos mais velhos, em pessoas mais velhas, principalmente que moram, né, que residem por um longo período em regiões de grande altitude. E aí a gente chama isso de doença do monge. Deixa eu lubrificar a garganta aqui. No caso da hiperpressão atmosférica, já acontece quando tem um aumento da pressão atmosférica, geralmente em altitudes muito abaixo do nível do mar, tá? Então é muito comum em mergulhadores e geralmente causa o que a gente chama de barotrauma, tá? Então esses barotraumas, eles podem ser devido a uma patologia de compressão. Então é uma condição caracterizada pela intoxicação por oxigênio, nitrogênio e dióxido de carbono, ou uma patologia de descompressão, que é quando tem grandes quantidades de gases e eles se dissolvem no sangue, causando uma paradinha chamada embolia. Acho que todo mundo aqui sabe o que é embolia, né? Mas professor Rodrigo, como assim? Patologia da descompressão? Eu não entendi o que você falou. Tá falando François para mim, tá falando francês. Então eu vou explicar de uma outra maneira. Olha só. A patologia de compressão, ela é um conjunto de doenças, tá? Então pensa assim, um monte de doença. E essas doenças, elas podem acontecer quando uma pessoa está exposta a altas pressões. Quando você mergulha profundamente nas águas, por exemplo, tá? Então, a gente tem uma intoxicação por oxigênio, a gente tem a narcose por nitrogênio, e a toxicidade por dióxido de carbono, tá? Do dióxido de carbono, aliás. Então, o que é essa intoxicação por oxigênio? Ela acontece quando altas pressões de oxigênio são inaladas. Então, né? Sob altas pressões, o nosso oxigênio ele pode se tornar tóxico. Ele pode provocar convulsões, perturbações visuais, zumbido no ouvido, náusea, tontura, em casos extremos, perda da consciência e morte também, tá? Então a intoxicação por oxigênio é uma preocupação para os mergulhadores que usam misturas ricas em oxigênio como nitrox ou oxigênio puro, tá? Aí a gente tem a narcose por nitrogênio, então a gente o que é isso? Tá? É uma alteração do estado mental causado pela inalação de gás nitrogênio sob alta pressão, tá? Então os sintomas eles são semelhantes à embriaguez alcoólica. Você fica eufórico, falta de coordenação, você tem vertigem, fica tonto, né? Perde a consciência também. Então é a mesma coisa de você estar meio chapado, vamos dizer assim, meio alcoolizado, tá? Então, isso acontece em profundidades de 30
50 metros ou mais. Então, pô, você não vai dar um mergulho na praia e vai sentir isso. Não é assim que funciona, né? Ah, Rodrigo, eu vou lá na Ilha X, né? Lá em Ilhabela, por exemplo, para ver os corais. Não, você não vai ter essa parada, fica tranquilo, tá? Só não, você tem que mergulhar muito profundamente para ter narcose por nitrogênio. E aí, a toxicidade do dióxido de carbono, embora o dióxido de carbono seja um produto natural da nossa respiração, ele pode se acumular no nosso sangue quando a nossa respiração é inadequada ou quando mistura os gases inalados e, né, eles contêm aí muito dióxido de carbono. Então, se você isolar, colocar um vidro na sua cabeça e você ficar respirando, seu corpo está fazendo uma troca gasosa. Chega uma hora que vai ter mais um tipo de gás do que o outro, tá? Então as lesões funcionam mais ou menos desse jeito, perfeito? Aí, calouros, nós temos, depois disso, lesões causadas por radiação. E essas lesões causadas por radiação, elas são decorrentes de dispositivos, como por exemplo, aparelhos de raio-x, reatores nucleares. Então, essas lesões, elas acontecem geralmente por causa de acidentes e podem provocar sintomas e danos aí como úlceras com bordas endurecidas, necrose, descamação, mesma coisa, distúrbio cerebral, eritemas, bolhas, distúrbios gastrointestinais e a morte também, tá? Então aí no slide vocês estão vendo o que é um eritema, dá pra ver aí, né? Tá tranquilo. Caso o slide aqui para você esteja estranho, né? Rodrigo, não tô conseguindo enxergar. Aí na sua imagem vai ter uma engrenagenzinha que tem como você configurar a qualidade que a aula é transmitida, tá? Coloca no máximo lá. Então acho que tem 720p, depois tem 300 e lá vai fumaça, 144, se eu não me engano, põe no máximo, tá? Claro que se a sua internet não for muito potente, também não vai adiantar, beleza? Mas fique tranquilo que eu vou disponibilizar o material de resumo também dentro do grupo de alunos que eu acredito que todos vocês estejam, beleza? Então, essas lesões locais são induzidas por radiação e a gente conhece elas como radiodermite. Olha só que coisa, né? Então tem a dermatite, aí a gente tem a radiodermite. São nomes até parecidos, né? Então essas radiodermites, elas podem se manifestar de maneira crônica. Então apresenta lá forma ulcerativa, atrófica, enfim, dilatação dos nossos pequenos vasos sanguíneos na pele, né, que a gente tem um monte de vasinho aqui embaixo da nossa camada primária da pele. Lembra que eu falei na aula passada? Derme, epiderme e hipoderme? Então são as 3 camadas aí da nossa pele, tá? E pode causar também exposição à radiação neoplásica, tá? Que é o desenvolvimento anormal de massa de tecido. Então, calouros, a gente tem vários graus aí no que diz respeito à radiação, tá? Nós temos a radiação de primeiro grau. Então, as lesões, elas aparecem como eritema, que é a vermelhidão na pele, e pode ter também alopécia, podem causar alopécia, que é a perda de cabelo. A lesão, nesse caso, ela é temporária, e ela tem uma janela de duração de aproximadamente 60 dias. A mancha escura, geralmente, da lesão, ela geralmente desaparece bem lentamente, tá? Aí nós temos o segundo grau. No segundo grau, o processo de cicatrização, ele já é mais difícil. Por quê? Porque ocorre uma ulceração bastante dolorosa e com uma aparência não muito legal, né? Fica umas pápulas vermelhas assim na pele. Então, por isso que fala segundo grau, né? Então, tá num nível aí mais... um nível acima. No terceiro grau, essa úlcera, ela se desenvolve, que acontece uma forma de necrose bem severa na pele, tá? E essas lesões, elas podem ser locais, elas podem se apresentar em formas ulceroatróficas,
neoplásicas, então dependendo da gravidade e da duração da exposição à radiação. Aí tem gente que vai perguntar assim, mas professor Rodrigo, ainda tem gente hoje em dia que pode ter lesão por radiação? Isso não foi só lá na época de Chernobyl, naquele acidente que teve? Então, na verdade, calouros, existem várias maneiras pelas quais uma pessoa pode estar exposta à radiação, principalmente nos dias de hoje, tá? Só que assim, a maioria das exposições à radiação são de baixo nível, então geralmente não são prejudiciais. Então, por exemplo, exame médico, os nossos exames médicos de rotina, como raio-x, tomografia computadorizada, tratamento de radioterapia, são fontes mais comuns de exposição à radiação. Embora esses procedimentos sejam considerados seguros, né, quando administrados corretamente, porque tem mais essa, né, às vezes pode ser administrado de forma exagerada, então só representa risco quando é administrado de uma forma desnecessária, excessiva, tá? Aí nós também podemos ter esse problema com radiação por radônio residencial. O que é radônio? É um gás radioativo e naturalmente ele pode se acumular nas nossas casas, especialmente em áreas com porões, espaços subterrâneos. Inclusive é a segunda maior causa de câncer de pulmão depois do tabagismo, tá? Então deixou o ambiente fechado lá anos. Aí você vai lá abrir, tudo isso também é influenciado pela região, né? Então tome cuidado, tá? Apesar que eu acho que não é o caso de ninguém aqui do Brasil, isso pode ser mais comum lá fora, né? Viagens aéreas também, durante voos, principalmente aqueles de voos de longa duração, de grande altitude, os passageiros eles são expostos a níveis mais altos de radiação cósmica. Você sabia que existe radiação cósmica? Pois é, mais uma novidade aqui para você. E lógico, né? Trabalhos em certas indústrias. As pessoas que trabalham em fábricas ou trabalham, sei lá, com mineração de urânio, né? Indústria, a pessoa é formada em algum campo da engenharia vai trabalhar lá com indústria nuclear ou com certos tipos de pesquisa científica. Essa pessoa pode estar em risco pela exposição à radiação, tá? E é importante, calouros, entender que a radiação, ela tá ao nosso redor, tá? Na terra, na água, no ar, até mesmo na gente. Então, o nosso corpo, ele contém elementos radioativos naturais. Então, a maior parte da radiação que a gente está exposto é de baixo nível, então não é prejudicial, tá? Então, lógico, o ideal é a gente limitar essa exposição para não ter problema, dentro dos limites seguros aí, tá? Então, para finalizar esse assunto, sempre que eu falo de exposição, a aula não vai acabar, calma que ainda tem bastante aula, tá? Então, sempre que eu falo de exposição à radiação, sempre tem uma pessoa que pergunta assim, professor Rodrigo, por que as pessoas perdem cabelo quando elas são expostas à radiação? Na verdade, não é cabelo, são os pelos do corpo de modo geral, tá? Por exemplo, a alopécia é um efeito colateral, a alopécia é perda de cabelo, né? Então é um efeito colateral comum, principalmente em pessoas que se submetem a certos tratamentos médicos, né? Que envolvem exposição à radiação, por exemplo, quimioterapia. Então a relação entre a alopécia e a exposição à radiação tem a ver com a forma como a radiação afeta as células do nosso corpo, tá? A radiação, seja na forma de radiação ionizante, usada na radioterapia, ou em medicamentos usados também na quimioterapia, ela tem como alvo o quê? As células de rápida divisão. O objetivo é atacar células cancerígenas, né? Estou falando nesse caso específico do tratamento ao câncer, né? Então, eles se expõem para atacar células cancerígenas, que são células que elas têm uma tendência a se dividir e crescer com uma taxa muito mais rápida do que as células normais, beleza?
Então esse tratamento ele não é capaz de distinguir o que é uma célula cancerígena e o que é uma célula normal. Não, tá? Então ela ataca tudo ali, beleza? Então por isso que quando uma pessoa passa por uma quimioterapia, esse processo ele acaba atingindo os folículos capilares e danifica, tá? Estraga a estrutura que produz e faz crescer o cabelo. Depois, obviamente, volta, né? Então, uma paciente, por exemplo, que está diagnosticada com câncer de mama, ela pode ser submetida a uma quimioterapia para fazer o tratamento, mas tem esse efeito colateral aí nos folículos capilares, beleza? Então, bora avançar. Agora, também existem traumas, e é importante vocês saberem isso, porque nós estamos estudando traumatologia forense, então tem que falar de todos os tipos de traumas aqui. Traumas relacionados a luz e som, você sabia que tinha isso? Deixa aí nos comentários. Sabia que dá para ter lesão por causa de excesso de luz e som? Então, a exposição intensa à luz, ou ao som, pode resultar em danos graves ao nosso corpinho, tá? Por exemplo, raios infravermelho, raios ultravioleta, quando eles são absorvidos em quantidades grandes, eles causam danos, por exemplo, no cristalino, né, na parte conjuntiva do olho e pode levar até mesmo à cegueira total, beleza? Tudo certo? O raio laser, por exemplo, ele pode causar lesões aí na nossa córnea também, tá? No cristalino aí do olho. E a questão do som, a exposição crônica a ruídos pode levar a condições como zumbido, né? Então, um zumbido ou ruído constante nos ouvidos, que a gente chama isso de condição de recrutamento, tá? Rodrigo, recrutamento tem a ver com alguma coisa do exército? Recrutamento é um aumento anormal da percepção de sonoridade, tá? Pode causar também perda de fala, dificuldade de entender a fala em ambientes ruidosos. Então o pessoal do TDAH aí pira, né? Pega uma pessoa que tem déficit de atenção, enfia ela num centro de algum shopping aí, lotado de gente, você vê que a pessoa fica desnorteada, né? Ela fica desorientada. Então é literalmente isso, tá? Então é muito estímulo, né? Isso pode causar otalgia, que é dor de ouvido, e também uma perda permanente da audição. Lógico que no caso de exposição extrema, tá? Aí voltando ao recrutamento, o recrutamento é um fenômeno que ele acontece só em pessoas que sofrem perda auditiva sensorineural. Presta atenção nessa palavra. Então, isso se refere um aumento anormal da percepção da intensidade do som, mesmo com pequenos aumentos de volume. Eu vou traduzir isso numa outra linguagem. Em uma audição normal, a percepção da intensidade cresce de maneira progressiva, né? Você coloca uma música no rádio, você vai aumentando o rádio devagarzinho e você tem aquela intensidade controlada. Você está vendo que o som está aumentando, tá? Só que essas pessoas com essa condição de recrutamento, elas experimentam um aumento muito rápido e muito desproporcional na percepção da intensidade com aumento de volume. Às vezes, sons que são só um pouquinho mais altos ali do que o limiar da audição, eles são percebidos como muito mais altos. Eles podem chegar a ser desconfortáveis, doloroso, né? Geralmente autistas têm isso. Então ouve um som um pouquinho mais alto ali, se põe a mão assim, porque tem uma sensibilidade extrema, tá? Em um ouvido saudável, nós temos aí as nossas células ciliadas. Então as células ciliadas, elas respondem a diferentes níveis de intensidade, permitindo que o nosso cérebro interprete essa variação de volumes, né? Então, de uma forma, lógico, confortável. Então essas pessoas,
elas têm uma deficiência nessas células, né? Geralmente essas células são danificadas e as células que sobram, elas têm que recrutar a função das outras células que não estão funcionando mais. E aí, como consequência, som que às vezes não está tão alto, eles são percebidos de forma muito mais alta, tá? E como estamos falando de traumatologia, é inevitável a gente pautar aqui nessa aula que o som e a luz já foram utilizados como métodos de tortura, mas o ser humano é bastante criativo, né? Então, lá na época da Inquisição, lembrando que a Inquisição ela foi um movimento religioso que aconteceu lá na Europa, entre os séculos 12 e 18. Quem tiver curiosidade, dá um Google aí que tem a história completa por lá. Não vou entrar nesse contexto agora, tá? Só que naquela época eles usavam espelhos e lentes para concentrar a luz do sol diretamente sobre uma pessoa, causando queimaduras e desconforto, lógico. Você imagina, né? A pessoa pegando uma lupa enfiando nos seus olhos ali com o sol. Então é muito ruim. Então esse era um método usado para extrair confissões, beleza? Então, para causar desconforto, desorientação, eles privavam às vezes as pessoas do sono, né? Então, o que acontece quando você não deixa uma pessoa dormir, coloca um barulho insuportável, a pessoa fica claramente ali desorientado, né? Então, isso facilitava essas confissões, beleza? Agora, nós estamos quase acabando sobre esse contexto aí das energias, tá? Dos agentes. Então, a gente tem agentes causados por energias químicas. Acontecem quando uma reação química danifica tecidos do nosso corpo. Quanto mais forte for a substância, mais tempo a pele for exposta por ela, mais vai causar danos, tá? Lembrando que a embriaguez e o vício em drogas também são causados por energia química, tá? Então a gente vai falar desses dois tipos de trauma mais pra frente. Por enquanto vamos focar aqui só nas lesões causadas por produtos cáusticos e venenos. Na categoria de produtos cáusticos, a gente pode classificar eles em desidratantes, que, por exemplo, desidratante ácido sulfúrico, óxido de cálcio, hidróxido de sódio, conhecido como soda cáustica, hidróxido de potássio, então fazem parte dessa categoria. Aí nós temos os oxidantes, então ácidos nítrico, clorídrico, crômico, fênico, nitrato de prata, faz parte. Aí nós temos os fluidificantes, então fluidificante seria o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, só que é em solução. Ácido acético, amônia, beleza? Inclusive nosso corpo produz amônia também, se você não sabia. Aí nós temos os coagulantes. Então, essas substâncias, elas incluem cobre, chumbo, mercúrio, sais de zinco. Nós temos também os irritantes. Um exemplo é o gás mostarda, que é um gás utilizado bastante em guerras também, tá? Então, as feridas causadas por coagulantes, geralmente elas são escurecidas, exceto as causadas por ácido sulfúrico. Ferida causada por ácido sulfúrico, ela é seca, esbranquiçada, tá? Aí as feridas causadas por fluidificantes, elas já são diferentes, elas são úmidas, elas são macias, beleza? Então, um tipo de lesão causada por cáusticos é chamado de vitriolagem. É muito importante, embora a aula vai ficar gravada, mas é importante você anotar algumas coisas, porque pode cair também em concurso, tá? Principalmente concursos voltados à parte de perícia criminal e etc. Isso aqui é conteúdo de concurseiro, beleza? Então, a vitriolagem acontece quando alguém joga ácido sulfúrico, que é o vitríolo, em outra pessoa de propósito, geralmente por vingança, tá? Então, quando essas lesões causam a morte, a pele fica marrom escura, não forma uma escara, e esses testes médicos, eles mostram que o corpo não reagiu ao dano, tá?
Aí sobre venenos. Venenos são substâncias que, quando consumidas, podem prejudicar a saúde e causar morte. Isso é meio óbvio, né? Só que os venenos, eles podem vir de várias fontes diferentes, como plantas, animais, né? Venenos de cobra, por exemplo, pode ser causada por minerais também, pode ser envenenado com arsênico, né? Ou pode ser criado pelo ser humano, que é o caso do monóxido de carbono. E é importante pautar aqui: as nossas leis atuais não têm uma definição específica do que é considerado um veneno. Olha só que bug, né? Por quê? Porque a responsabilidade é do especialista de determinar o que pode ser classificado como veneno em cada situação específica. Então, precisa de uma perícia, tá? Os venenos, eles funcionam sendo absorvidos no nosso corpo e eles causam uma reação química ou bioquímica que podem resultar em ferimentos físicos ou problemas funcionais, né? Problema funcional é o quê? Você parar de andar, cara. Isso é um problema bem funcional. Então, ele obviamente causar morte, tá? Então eles entram no corpo de várias maneiras. Pode ser através da pele, pode ser através de mucosa, tecidos abaixo da pele, músculos ou diretamente também na corrente sanguínea, beleza? Então os venenos normalmente eles saem do corpo por meios como o sistema digestivo, né? Você pode ter um vômito, uma diarreia, você pode expelir isso pela urina, através dos pulmões, suor, saliva, cabelo, unha. Então, o tempo que leva para ser eliminado vai depender do quanto foi consumido, né? Da saúde da pessoa também vai depender e de como que o veneno foi absorvido. Alguns venenos também, eles podem ser transformados pelo nosso corpo em substâncias diferentes e depois eliminados ali naturalmente, tá? Diagnosticar vítimas de envenenamento é um negócio complicado e depende bastante do tipo de veneno consumido, tá? Em geral, as pessoas vivas podem ter sintomas como cólica, diarreia, como eu disse aqui, convulsão ou entrar em coma. Nos exames de corpos, os especialistas eles focam principalmente no intestino e no estômago. Então eles observam coisas como a cor, eles observam o cheiro, a presença de sangue também. Por exemplo, em casos de envenenamento por chumbo, a gengiva do cadáver pode ficar com uma cor cinza azulada. Então, claro, esse diagnóstico ele requer muitos profissionais diferentes e ele leva em consideração sintomas clínicos, detalhes físicos, circunstâncias do envenenamento e os tecidos, né, que foram biologicamente ali afetados, tá? No slide aqui vai aparecer uma imagem para vocês de um estômago, tá? Então vocês podem ver aí no slide, acho que está aparecendo uma perícia, e isso é feito exatamente pelo profissional da necrópsia, em conjunto com o médico legista. Então ele faz uma coleta desse material que está na região do estômago, através da necrópsia, obviamente, e manda para o laboratório fazer uma análise. E aí, através dessa análise, a gente vai tendo respostas como qual substância química foi encontrada no sistema digestório dessa pessoa, né? Tem que ver se chegou ali até o intestino ou não. E o intestino é um dos órgãos, a gente chama ele de segundo cérebro, né? Porque vocês sabiam que existem neurônios na nossa parte intestinal? Pois é, então é um órgão muito importante, quiçá mais importante do que o nosso próprio cérebro, tá? Ele tem uma inteligência própria ali. Então tem que ver como foi absorvido, qual tipo de substância foi encontrada e cabe ao laboratório fazer essa análise para mandar lá para o pessoal da perícia, né? Olha, achamos substâncias XYZ que são compatíveis com envenenamento por causa ABC. Então é assim que funciona na perícia e vai cruzar esses dados, né? Ah, foi envenenamento por chumbo, legal. Tinha chumbo na cena do crime? Então isso fica essa pergunta para começar
a desenrolar o que aconteceu, tá? Por fim, legalmente, os envenenamentos podem ser classificados como acidentais, criminosos ou suicidas, tá? Nos casos de agressão ou no caso de homicídio, o uso do veneno pode resultar em penalidades mais severas, segundo o Código Penal, beleza? Bom, calouros, então a gente já está caminhando aí para praticamente mais uma vez 1 hora de aula. Ainda falta muito conteúdo para mim dar. É importante ressaltar mais uma vez aqui que nós temos uma sequência de 4 aulas, então vocês têm mais 2 dias de compromisso aqui comigo, tá bom? Então, continuem no grupo do WhatsApp, porque vai ser por lá que eu vou mandar todos os resumos, inclusive coisas extras que eu vou mandar ao longo do tempo, que não fazem parte aqui da aula, mas eu acredito que sejam pertinentes para o seu crescimento intelectual com relação à traumatologia forense. Então, na 3ª e 4ª aula, a gente vai focar também em estudos de caso e a gente vai falar no contexto mais jurídico voltado aos traumas e lesões causadas na nossa estrutura física e corporal. Eu agradeço imensamente por você ter chegado até aqui. Forte abraço e até lá.